Bem-vindos ao Procurando Deus, o podcast onde exploramos as grandes questões da vida e da espiritualidade. No episódio de hoje, teremos uma conversa especial e profunda com o renomado palestrante, escritor, médium espírita e meu amigo Humberto Fabre. Na conversa de hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante da mediunidade. Como funciona essa ponte com o mundo espiritual? É um dom ou uma responsabilidade? Humberto nos conta como ele iniciou seu trabalho na psicografia aos 55 anos de idade, tornando-se canal para mais de 80 obras ditadas pelos espíritos. Descubra os bastidores desse processo, a surpreendente conexão com a ciência moderna e até mesmo com a nossa própria biologia, falando da glândula pineal. Falaremos também sobre a importância da humildade no caminho da espiritualidade, da reforma íntima e da mediunidade, o poder transformador do amor e como as pequenas ações no dia a dia podem ter um significado muito mais profundo do que nós pensamos. Se você busca inspiração, consolo e quer entender mais sobre a fé, a mediunidade, a jornada do espírito, este episódio é para você. Fique conosco, esta conversa enriquecedora com Humberto Fabre, aqui no Procurando Deus. Humberto Fabre, seja muito bem-vindo ao podcast Procurando Deus. É um prazer e uma honra imenso para mim estar aqui contigo hoje. Olha, e posso te falar, eu estou extremamente empolgado pela nossa conversa. Bom, inicialmente, Eri, muito obrigado pelo carinho. Você sabe que a honra é nossa, né? Em participar desse podcast. Isso é fantástico, o modelo que você está propondo para a divulgação da doutrina. Sensacional. Ótimo, meu amigo. Olha, eu estou aqui muito empolgado para estar aqui, para discutir, falar de espiritismo, de espiritualidade, de religião, de mediunidade contigo. Nossa, olha, vamos lá. E assim, né? O podcast é Procurando Deus, né? Aqui todo mundo tem algo em comum, que tá todo mundo procurando Deus. E sempre a nossa pergunta por tradição, ela é uma pergunta relacionada a Deus, né? E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você, assim, o Humberto Fabre, quando foi que o Humberto Fabre teve a certeza que Deus existe? O que aconteceu ali que Humberto Fabre virou uma chavinha, se é que virou? Será que você chegou nesse ponto também? Não sei se a gente consegue chegar nesse ponto também, né? Mas aí eu gostaria muito de ouvir de você se você chegou nesse momento e o que foi que aconteceu nesse momento? Você falou, nossa, puxa, Deus existe. É fantástico. Sim, há uma experiência muito marcante. A minha geração, né, era uma geração onde se casava muito cedo. Não era incomum nós encontrarmos pessoas que se casavam aos 19, 20, 22 anos no máximo. No meu caso, por exemplo, não foi exceção. Muito jovem, e eu me lembro que a gravidez da minha esposa, do nosso primeiro filho, foi muito comprometida em relação às questões dela por si só. E logo de saída, né, no início da gravidez, houve um processo de dilatação com a possibilidade de que esse nosso primeiro filho não viesse à luz com as características de prazo normal, etc., ou pelo menos dentro do normal. E, na época, eu era um leitor de obras de Masaharu Taniguchi.
fundador da Seite-Noyer. Hum, Apesar de ser espírita, eu também tinha interesse na literatura, até porque pouca gente sabe que ele escreveu mais de 500 livros. É nossa, de impressionar realmente. igual o E, Chico, né? exatamente. O Chico, com todos os livros, depois, posteriormente encontrado material, já chegou a 525. Exatamente. Foi interessante porque a alternativa, na época, para que a situação não tomasse um rumo diferente daquilo que era o esperado, foi recorrer à prece. Hum, E o que foi interessante, que em curtíssimo prazo de tempo, toda a condição de dilatação se reverteu, sendo que foi possível que o parto se desse, então, fora dos 9 meses, com 7 meses, mas uma condição totalmente saudável. Mas foi de impressionar porque foi algo em torno de 24 horas, 24 horas né, da que todo o prece, processo se reverteu. todo o processo se reverteu. Que todo o processo se reverteu. Ou seja, aquilo que levaria à lamentável perda do bebê, simplificando a terminologia, se reverteu em 24 horas. Ali estava, tanto para mim como para minha esposa, a comprovação de que a divindade agira. E hoje a gente sabe, através, não é? Seja de médicos espirituais, né? Médicos que agem no plano dimensional paralelo ao nosso. Nós verificamos isso e ali foi uma certeza, porque veja, não que eu tivesse dúvida a respeito, mas ali foi uma comprovação de maneira assim significativa. Aquelas que você diz assim, Deus existe. Nossa, que interessante. É de impressionar, porque pelo menos hoje, com os recursos existentes, esta condição seria, claro, né, cientificamente muito mais fácil de ser Hum, revertida. Não naquela época, né? Hoje o meu filho mais velho já tem 40, que é o primeiro, que foi este o caso, tem 46 anos. Então é algo 46. de 46 anos atrás, né? Os recursos eram poucos, a condição financeira nossa também era de praticamente recém-casados, né? Nós tínhamos acho que 2 anos de casado. Então a situação era um outro momento de vida, era tudo muito mais difícil do que se encontrava hoje, possibilidades, etc. Até porque nós queríamos construir algo nosso e não criar processos de dependência deste ou daquele, com todo o respeito, Sim, as claro. pessoas querendo, os familiares querendo ajudar, etc. Mas acho que era um processo, um desafio de construção nosso. Evidentemente, era muita luta, né? Muita dificuldade, óbvio, como muita gente enfrenta, o que é muito natural e que é altamente construtivo, diga-se de Sim. passagem, né? Altamente construtivo. Foi para nós, foi de impressionar. Realmente foi marcante. E qual foi a opinião médica naquela época? Porque você imagina, você falou assim, é, você fez a prece, você viu o resultado, então você conseguiu atribuir uma coisa com a outra, né? Né, o efeito com a causa. Mas qual foi a causa que o médico atribuiu esse fenômeno? O processo do aborto era, sem sombra de dúvida, próximo de 100%. Ok? Praticamente impossível de ser revertido. E conversando depois com o médico, ele disse: bom, existem situações que são inexplicáveis,
Quando eu falei em relação à prece, ele simplesmente ouviu e deu seguimento em outro tipo de assunto. Havia também muitas restrições, né, a respeito de espiritualidade, etc., com os Sim, profissionais dessa área. Totalmente compreensível, o que hoje é muito diferente, porque há um estímulo para que os médicos discutam espiritualidade com os seus pacientes, a importância disso para os seus pacientes. Era um tabu, era um tabu praticamente. naquela A época, não né? ser que você tivesse um relacionamento já de muito tempo e não só profissional, até mesmo fora, né? O que é totalmente possível, se tivesse um relacionamento de amizade, etc. Aí poderia se entrar na pauta, mas não necessariamente na questão de que nós tratávamos apenas com um profissional. Muito competente, etc., mas era um profissional e se limitava às questões voltadas para o conhecimento profissional dele. Né? E Naquela época você já era espírita? sim, e tinha, como te disse, interesse também em estudar os outros assuntos, outras filosofias, religiões, etc., não necessariamente que estivesse em conexão com o espiritismo. Porque essa aliás, se nós olharmos a orientação do codificador, né? Allan Kardec, às vezes as pessoas não conhecem toda a sua obra quando do seu início, né, em relação ao trabalho com os espíritos. Kardec deixou 29 livros, considerando que 16 são as revistas espíritas encadernadas. Mas ele tem, inclusive, um livro que orienta para a montagem de uma biblioteca espírita, aonde o codificador tomou o cuidado de salientar para que obras contrárias ao espiritismo também compusessem essa biblioteca, Nossa, que para que você interessante. vê como aqueles que são contrários pensam a respeito. E também a ampliação sobre outros assuntos, né? Nós verificamos que os três pilares da doutrina nos levam ao conhecimento não só dos aspectos espiritualizantes do ser, mas filosóficos e também científicos, podendo, e nós temos visto não sei se você tem acompanhado, acredito que sim, né, porque você também se interessa muito, nós temos visto a conexão da ciência com o espiritismo, ou por vezes com o espiritualismo, né? Não necessariamente com o espiritismo, mas com o espiritualismo, que é algo que está aí e não tem como você evitar, né, para trabalhar com o ser só numa visão única, né, em relação à questão corpo. Não é mais possível que se limite a essa condição hoje em dia, não é verdade? É como trabalhar só o carro esquecendo do motorista. Ah, não, mas tem carro agora que anda sozinho. Ah, tá bom, É os ok. Tesla da vida aí. Mas tem uma inteligência por trás, né? Tem uma Alguém desenvolveu inteligência. isso. Exatamente. Nossa, mas é muito interessante porque é verdade. A gente vem acompanhando e a gente vem vendo que eu acho que de uns 70 anos pra cá, viu? Para ser muito sincero, eu tenho visto que não é de agora que a ciência vem entrando aos poucos, a ciência e a espiritualidade, a religião, elas estão convergindo em certo ponto, né? E eu me recordo do estudo pioneiro aqui da Universidade de Virgínia. A gente está aqui nos Estados Unidos, aqui no, né, de Virgínia, há uns 60 anos atrás, se eu não me engano, com o Dr. Ian Stevenson. Uhum. Ele fundou esse departamento chamado de Estudos Perceptivos, né? E nesse departamento eles estudam ou estudavam crianças com memórias de vidas passadas, que não haveria como Exatamente. outra forma. Então eles documentavam e registravam experiências de quase morte, né?
mediunidade. Não foi na Duke que também tinha o Joseph Banks Rhine, era a Duke University que era o Rhine? Então, Ah, depois desse departamento que foi criado na Universidade de Virgínia, que eles foram pioneiros no mundo, outras universidades foram adotando, né? Então, hoje a gente tem em Londres, a gente tem na Califórnia, a gente tem em Duke, a gente tem em vários outros lugares, a gente tem esses estudos. O que, assim, não foi algo muito fácil, porque o caminho da ciência para chegar nesse lugar, porque, assim, é interessante quando a gente lê o resultado e a obra deles, você vai ver o quanto de preconceito que teve na comunidade científica. com Falar, isso não é certeza. ciência. O que você está fazendo? Isso aqui é religião. Você é um religioso, você é um beata, né? Tira esse manto de ciência, porque né, isso não é ciência. Então, enfim. Então, e o Ian Stevenson, né? Ele era um psiquiatra fantástico, um currículo impecável a Sim, nível nacional, e ele fundou e colocou a risco ali a sua reputação. não Mas, só, né? Você tem vários outros exemplos. O cidadão precisava pagar as contas no final do mês. E exatamente. a comunidade via, com certeza, com um preconceito gigantesco. Não só o trabalho dele, né? Mas Não, vários outros, como você mesmo colocou. As dificuldades são enormes. é isso. Agora, algo que é muito interessante é verificar que o Brasil, sendo o maior país espírita do mundo, né, bom, hoje desenvolve um trabalho interessantíssimo. As associações médico-espírita do Brasil, Sim. não só Brasil, mas também internacional, estão desenvolvendo um trabalho gigantesco. Você falou a respeito de mediunidade, eu me lembrei agora. Recentemente foi apresentado um estudo onde se encontrou aquilo que Kardec teorizou, porque a ciência da época não tinha elementos para a comprovação, sequer, inclusive, para, de repente, mergulhar mais fundo nesse particular. Mas Kardec teorizou, dizendo que a mediunidade era orgânica, né? E se comprovou recentemente num estudo realizado com profissionais da USP e também com Alessandra Moreira, etc., pessoas de um calibre da Uhum. AME, da Associação Médico Espírita, de que o médium, né, o médium com tarefa mais objetiva, não significa que nós sabemos que, a rigor, o próprio Allan Kardec disse, a rigor todos nós somos médiuns, Sim, não é? sim. E a mediunidade tem ligação direta com a glândula pineal, que André Luiz vai denominar como a glândula da vida mental. Exatamente. Muito bem, se comprovou de que o médium tem 33 genes diferentes dos seus parentes diretos, ou seja, dos seus pais, 33 genes? 33 diferentes dos seus pais que não o são. Olha que interessante, Olha que comprovando interessante. aquilo que Kardec vai mencionar na condição de ser orgânica. Ela, claro, tem que estar orgânica para que essa objetividade toda aconteça. E, é óbvio, e também o compromisso da pessoa assumido com ela mesma dentro desse trabalho, que é extremamente interessante, não é? Também não coloca ninguém num posicionamento privilegiado, muito pelo contrário, né? Quando nós falamos de mediunidade, se há alguma coisa que diferencia, se chama responsabilidade, né? Muito é pedido a quem muito foi dado, não é verdade? Faz É sentido, isso né? aí. É isso Faz aí. sentido. Se você está na administração do seu trabalho, a pergunta é clara, né? Se você tem muita responsabilidade, obviamente, né? Você tem que prestar conta daquilo tudo Tem que que você prestar está conta. gerenciando, não é verdade? Exatamente. E, Agora, e, e você diga. além, você além assim de ser um palestrante exemplar, orador exemplar, porque Pois é, prática por sua conta. fica por minha conta. Depois, ó, quem estiver ouvindo, vai lá no YouTube, coloca Humberto Fábio e depois você me fala. Põe aí nos comentários e me fala. Que é um palestrante exemplar também. Você também é escritor espírita, médium.
Sim. né? E quantos livros você já escreveu Como que... através de você em nome dos espíritos? Não, vamos separar as coisas. É, eu tive um início achando que eu era escritor dentro da proposta da doutrina, e eu escrevi, acho que, uns 10 livros. O total hoje, com o que está no prelo, já chegou a 84 e eu já estou trabalhando no de número 85. Nossa. É interessante notar que esse período inicial, né, a equipe espiritual se apresentou lá pelo entorno do finalização do 10º. E aí disseram que a proposta seria trazer, não romances, mas contos de situações ocorridas com espíritos com a visão da dimensão espiritual para cá ou com o início aqui para a dimensão espiritual. Mas eles pensariam casos que poderia ser o seu, o meu, mas de quem nos acompanha. Obviamente, são situações muito, por vezes, corriqueiras, né? Uhum. De gente que não tem nenhum destaque, não foi, não tem busto, etc. Que é Sim. muito interessante. Anônimos, né? Pessoas anônimas. Exato. Ou o enfoque está voltado para pessoas que não têm o hábito da leitura, então é no intuito de estimular, porque são leituras assim fáceis e rápidas, livros em torno de 250, 280, 300 páginas, depende da história. E também focado muito para casos de jovens, então muito Olha que foco legal. também para jovens. E aí a equipe espiritual tem um dirigente, ele disse o seguinte, que eu até tentei interferir, esse é um ponto interessante, porque eu tentei fazer algumas interferências, colocando um caldo mais adensado Sim. no trabalho, e eles me disseram o seguinte: a nossa proposta é essa, se você quer é assim, se você não quiser, procura outro. Aí eu resolvi, né? Acatar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E como eu precisava desse emprego, né? Dos bônus horas, né? Tava precisando dos Eu disse, bônus não, tudo horas. bem, então vamos fazer aí dentro do escopo existente ou proposto. Muito bem. Aí eles disseram, eu disse, bom, é que tem esses 10 aí. Eles disse, não, esses 10 nós estávamos treinando você. E tem um detalhe, as editoras publicaram porque quiseram, mas era um treinamento. Agora nós vamos começar o trabalho de psicografia. E esse trabalho de psicografia, veja, houve um treinamento. É. Eu achei que eu estivesse escrevendo, eu estava sendo treinado. E aí ele começa e se colocou aí mais 74, né, e indo já para 75 livros psicografados. Não, e é um processo muito simples, não é uma psicografia mecânica, Eu ia te perguntar para poder saber não é qual tipo de mecânica, psicografia que é. mas a sensação, vou usar um exemplo simples, porque pode acontecer com qualquer um, né? Sim. Então não tem medidas que privilegiam. A sensação que me dá é como se, na hora do trabalho, e ele é disciplinar, né, há que se ter disciplina, todos os dias, em determinada faixa de horário,
de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu tenho compromissos, por vezes, no horário do trabalho, com palestras, ou então, às vezes, até mesmo com aulas e coisas do gênero. Então, ficou fixo 5 dias por semana. A sensação que eu tenho é que eles colocam um pendrive, como se colocasse um pendrive no Uhum. cérebro. Um exemplo, né? Estou ilustrando com algo assim bastante simplório. E as ideias vão vindo, e eu sei que não são minhas, né? Óbvio, depois eu até leio e me surpreendo, por vezes, com a estrutura do texto, que literalmente não me pertence. E à medida que você vai afinando, porque é um exercício, à medida que isso vai afinando, é tão interessante que, por vezes, nessa situação de eu querer começar a vibrar mais por um personagem do que por outro, eles fazem capítulos esparsos. Né? O capítulo de hoje não necessariamente é um capítulo com um segmento, pode ser o capítulo final, pode ser o capítulo um dos capítulos do meio do livro, Olha que coisas do gênero, interessante. né? Que é Para bastante poder evitar interessante. o seu envolvimento ou sua influência, talvez. Exatamente, porque eu posso, de repente, não é, começar. Outra coisa também interessante, e é muito. Pode acontecer, como nós dissemos, né? Esse trabalho que é muito interessante. Às vezes eu estou pensando no encaminhar de um assunto e vou ilustrar, para ficar bem claro. Suponhamos que eu esteja pensando numa conversa entre eu e você, Sim. ok? Então eu lembro do teu nome. Ah, o Eri. Só que se essa estrutura seria de uma conversa, na realidade ela mantém a tua pessoa, mas num enquadramento completamente diferente. Completamente diferente. Né? Supondo que na minha cabeça fosse esse momento. Sim. Na realidade não é nada disso. É o Eri dirigindo automóvel, indo para determinado lugar, etc, etc. É completamente diferente do que aquilo que eu havia pensado. Ou seja, o que é fruto da minha imaginação, na realidade, não é o que está sendo estruturado. De repente fica só o seu personagem, mais nada do que isso, colocado num outro patamar, num outro momento, etc. É muito interessante isso, mostrando literalmente que, né, eu não, eu não interfiro mais dentro das histórias, como eu podia ter interferido nos 10 primeiros livros, que eu achei que fosse da minha completa autoria. Já não era. Né? Mas Nossa. também não começa assim no livro, viu, Eri? Eu comecei primeiro escrevendo para jornais e revistas, Ah, sim. artigos para jornais e revistas. E esses artigos, desses artigos eu estendi para livro, né? Entendi. Não com os artigos. Depois eu até produzi um livro com artigos escritos para jornais e revistas, que eu achei que valia a pena, etc., e foi um outro livro. Mas também a escrita desses artigos, hoje lembrando, né, a escrita desses artigos, Foi um eles eram treinamento muito também. mais fáceis, Hum. sabe? Sim. Parece que o digitar era assim, as coisas brotavam. Para você ver como a conexão já existia, não é? É. Ela estava só se afinando. Porque, tudo bem, a gente nasce médium, todos nós nascemos a rigor, né, com compromissos maiores ou menos acentuados, mas todos nós não temos como não é por isso que o Kardec diz, todos nós somos mais ou menos, mais é maior comprometimento de nós para conosco mesmos e menos é porque não tem, não se propôs a uma tarefa
específica, mas não deixa de ser, não é verdade? Não tem É, como. não. Não tem como não ser, né? Só- tem essa bendita dessa glândula pineal em nós é uma Que antena vai. emissora receptora em tempo integral. Como é que você vai dizer que não é? Não Não é verdade? para, né? Não tem final de semana. Mas É, olha só, porque assim, a gente sabe, porque assim, esse assunto é extremamente interessante, né? E, e isso acontece de ser um assunto que eu mesmo não domino, né? Por várias razões. A gente consegue ler, mas a grande maioria de nós não somos médiums assim ativos, né? A brincadeira que eu faço, até porque você falou que Kardec fala, né, que todos nós somos médios, em certo grau, né? Assim como todos nós somos cantores. Alguns só de chuveiro, mas poucos de nós é que conseguir cantar para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas um estádio. Mas todos nós cantamos, certo? bem, Certo. a Então, comparação é interessante. não é? Gostei dessa. Então, Até porque você está falando com um cantor de banheiro que é uma beleza, né? Chuveiro, é excepcional, cantor de excepcional. chuveiro. É cantor de chuveiro, Isso aí. né? É. E aí a gente sabe que tem vários tipos de mediunidade, mas como que se deu aquela conversa inicial que você falou que com o dirigente do trabalho? Foi através de evidência, de clarividência? Foi Foi algum... clarividência, sim, mas é interessante notar que acho que vale a pena destacar, porque mediunidade é algo muito dinâmico e também essa estruturação de ter início nos livros se deu quando eu alcancei 55 anos de idade. 55 anos, então já veio tarde, né? Não, eu não psicografava até aí. Veja você. Ou 55 seja, anos. havia necessidade de até mesmo de maturidade em relação ao assunto. Que interessante. E esse contato se deu através da clarividência, onde ele se apresentou acompanhado de uma outra entidade e se dizendo responsável eles seriam responsáveis, inclusive em ou pegar a história e trazer a história, ou trazer o personagem. E o Entendi. personagem iria narrar. Muito interessante. Então, em alguns casos, eu tenho uma atuação direta do personagem central. Em outros, são esses dois dirigentes que trazem a história. Porque, às vezes, de quem eles estão falando, o cidadão já está reencarnado, ou está em outras atividades que não é possível se deslocá-lo ou deslocá-la, depende, né, se é como se apresente a entidade. Então, eles trazem a história. Ou da maneira que eu estou te dizendo, ou uma outra situação. Por vezes, eu vejo o corpo da entidade, mas não vejo o rosto. Ah, que interessante. Você não vê o rosto, você vê o corpo, mas você não vê o rosto. Não, não vejo o rosto. Isso mostra o cuidado que a espiritualidade tem, inclusive, na preservação da imagem da pessoa, que pode, de repente, ser de conhecimento de alguém. Ou até mesmo sua, né? Pode, Seu exatamente. conhecimento. Então, poderia haver uma interferência, talvez, né? E é interessante. Eu psicografei o livro se chama O Rei. É a história de um cantor, onde ele traz os seus desacertos, os seus acertos, e na dimensão espiritual ele vai acompanhar, levam ele para acompanhar determinados shows que são produzidos. E shows assim, de bom nível e show com certo comprometimento. E é muito interessante ele descrevendo. E em todos os instantes eu nunca vi o rosto do personagem. Nossa.
Não sei que, ou seja, talvez fosse um personagem conhecido, né? E eu não vi o rosto dele. Então, logo, não dava para dizer, ah, é este, é aquele outro. Tem algumas características, mas essas características também podem ser mescladas de maneira que. Acho que é o melhor exemplo, não sei se você concorda comigo. Acho que o melhor exemplo foi de André Luiz, né? André Luiz, de quando ele se apresenta para o Chico? O melhor exemplo foi esse, né? A entidade se utilizou do nome do irmão do Chico, que é o É. André Luiz, Uhum. porque o momento aonde ele começa as suas atividades seria, talvez, ele previu que poderia haver situações muito delicadas em relação à família e sua condição de um desencarne muito próximo, então, dos seus problemas que poderiam haver com os seus familiares, etc., como aconteceu com os herdeiros de Humberto de Campos, lembra disso, né? Sim, sim, lembro. Então, esse é o ponto. E ele se utilizou do pseudônimo, que é o nome do irmão do Chico. Quando ele foi apresentado pelo Emmanuel ao Chico, ele foi apresentado e ele disse: Olha, eu a minha família pode de repente fazer contestações. E para que isso não aconteça, eu vou usar um pseudônimo e o irmão do Chico, o André Luiz, estava dormindo na cama ao lado da onde o Chico Eu dormia. lembro da E ele história. disse: Qual é o nome desse rapaz aí? Aí o Chico disse: Ah, esse André é meu irmão Luiz. André Luiz. Ele disse: É esse o nome que eu vou me utilizar. E ótimo, né? Veja, é interessante você verificar que o ponto não é quem é, e sim se as histórias agregam ou não agregam. Ponto. Né? Exatamente. Agora, desde quando você iniciou esse trabalho, eu fico com algumas dúvidas aqui. Sabe que esse assunto é muito interessante, né? Mas eu fico com as dúvidas. O quanto, depois que você iniciou esse trabalho, com 55 anos de idade, entrando na mediunidade, já era espírita já há muito tempo, isso teve algum impacto que você tenha percebido no seu desenvolvimento moral, através desse conhecimento e desse contato mais aproximado com a espiritualidade, do tipo, você passou a entender coisas de uma maneira mais avançada, mais apurada, porque, assim, entre outras palavras, virou um pouco anjo? Ao Ou colocou o pé contrário. no céu já? Como é que tá isso daí? Aí é que eu vi o quanto eu precisava tomar ainda de bordoadas. Porque quando eu que aconteceu o evento, né, a partir eu me lembrei de uma palestra do Divaldo, Sim. e entre todas muito marcantes, né, todas elas são marcantes, mas ele fez uma colocação que foi muito significativa para mim, principalmente, tenho certeza que para muita gente, mas botando um certo limite nesse trabalho que ele se fundamenta exatamente dentro daquilo que o Divaldo falou. Divaldo contou que ele chegou um dia para a Joana de Ângeles e disse assim: A senhora já escreveu centenas de páginas, né, pelo meu intermédio, mas a senhora nunca escreveu uma página para mim. Eu lembro dele ter falado Lembra isso. disso? Ele disse: Não, Lembro. não, você está enganado. Eu escrevi todas para você. Você publicou porque quis. Né? Então, a resposta, ela passa exatamente por isso. Eu não, né, sou um ser humano normal, então não é avançar, não é no nível que você colocou, mas é o ajuste. Sabe Uhum. né? Esse parafuso está solto. E às vezes, na hora que aperta o parafuso, dói que é uma loucura.
É igual malhação, né? Ou alongamento. Se não tiver pegando alguma coisinha, tá fazendo algo errado, né? Pois é, né? Se não Eu pegar, tô não me doer o tratando, músculo. eu tô me tratando do joelho, né? Dei uma forçada de barra na gym e tô pagando o preço do exagero, né? Sempre a gente paga o preço de alguma maneira. Então, acho que acho que a sua colocação foi exata, ou seja, né? Não é tipo, né? Puxa, é exatamente para não achar que está com essa bola toda. É os ajustes necessários, né? Tipo assim, baixa a bola, né? Que isso é importante, porque quando a gente se acha, Sim. nunca nós vamos estar tão perdidos, né? Ou seja, baixa a A bola, questão da vai, unidade aí, né? vai para a real, né? Presta atenção. Esse presta atenção funciona que é uma beleza, quando a pessoa presta atenção. Né? Porque é interessante, Nery, você sabe disso melhor do que eu. A divindade tem interesse no nosso sucesso. E está sempre vindo a plaquinha de aviso. Né? Eu faço uma comparação muito simples. Quando Deus. A vida é a estrada. Isso. Nós somos o motorista. Deus é a placa de aviso. É isso aí. Não é verdade? Tipo assim, olha, a velocidade aqui é 70 milhas por hora. Ah, eu posso andar 150? Posso. Ah, mas se eu, o officer pode me pegar e me Parar, né? aplicar uma multa Puta. pesadíssima, etc. Né? Claro, mas eu posso, Poder você né? pode. Mas Tem, não devo, mas não deve. né? Tem uma Ou seja, curva direita, a plaquinha, curva direita. Você quer ir aonde? Reto. exatamente. Então, esse é o ponto. Acho que a vida é uma beleza, é uma estrada lindíssima. A velocidade, a Deus sempre é a placa de aviso. Placa de Porque Ele quer o nosso sucesso, né? Ele quer que a gente chegue ao nosso destino da melhor maneira possível. Acho que esses aspectos são importantes, né? São importantes. A gente prestar atenção, porque os avisos estão sempre vindo. Às vezes, assim, uma conversa com você agora, Uhum. você toca num assunto, você me fez uma pergunta que eu não lembro de alguém ter me perguntado o que você perguntou no início, né? Como é que você sentiu literalmente, não é? A presença de Deus na sua vida de uma maneira bastante objetiva. Isso eu nunca tinha comentado com ninguém. Nossa, que Porque é interessante. uma coisa muito pessoal, né? Muito Sim. particular. Sabe, são esses aspectos, né? Você, numa conversa aqui entre nós, né? Você fala alguma coisa, você faz ligações e diz assim, puxa, é uma verdade, né? A ação existe, se lembra de determinadas coisas, a pessoa que está nos acompanhando pode de repente dizer, puxa, aconteceu comigo, né? Porque não é só situação de sucesso, né? Tem muitas coisas também que servem para aprendizado. Dizer que, agora, a procura que eu vejo é a gente passar por prova, né? E não necessariamente por expiação, porque expiação já é complicado, né? Você conhece e continua querendo ser teimoso, teimosa em cima de determinado ponto e vai colher sobre. Não precisa, né? Apesar de que às vezes a gente dá umas insistidas. Tem, às vezes, né? Não sei no seu caso, no meu é mais a regra do que a exceção. É, A não, teimosia, a nós estamos teimosia. juntos, né? Nós estamos juntos, né? Nós estamos num planeta onde não dá para dizer, esse é melhor que aquele. Passam aí os exemplos, mas a grande maioria, né? Eu sou grande maioria também. Estou com você. Meu amigo, agora, assim, a gente sabe que dentro do movimento e da tradição espírita, a gente pode dizer, né? A gente tem aí o exemplo de Chico Xavier,
né, que a gente falou aqui, a gente falou também de Divaldo Franco, e todos esses personagens, né, eles têm a figura do mentor espiritual que está ali sempre ajudando, né? E aí a gente vê no caso de Chico e no caso de Divaldo, né? Até umas conversas, uns diálogos, né? Que eles têm muito interessantes, engraçadíssimos alguns e educativos também ao mesmo tempo, né? Interessantíssimo isso. E aí eu me pergunto assim, se esse guia que apareceu para você, para poder ajudar, iniciar essa jornada contigo, é também o seu mentor? Ou ele atua como mentor seu também? Tem algum relacionamento? Ou é só o relacionamento ali desse trabalho específico? Tem algo que ficou? Ou Não, fica, tem, né? tem relacionamento, mas não é. O meu mentor se apresentou sempre de maneira diferente, etc. Tem relacionamento, mas não é um relacionamento conhecido, atualmente conhecido. Ele está muito mais lá atrás, né? Mas você tem coisas que você não precisa dizer, né? Você percebe, não é verdade? Sim. Sentimento é algo que não se desconecta, né? É interessante, né, a pessoa dizer assim, ah, não, eu amei. Não, você não, então você não amou, porque você ama, né? Independente de tudo, distância, problema, etc. Quem ama, ama. Ah, não amei, amei, deixei de amar, desliguei. Isso não existe, né? O que existe é se você amou, esse contínuo, é um contínuo, né? É. Independente do que possa acontecer, né? Até mesmo de coisas desagradáveis. Você continua amando. Acho que o melhor exemplo disso são os pais, né? Sim. Claro, existem exceções, mas você vê determinados quadros, por exemplo, de ingratidão, de posturas inadequadas para com os pais, e o indivíduo continua sendo amado, né? Ou amada. Esse é um ponto importante. Então, sentimento é algo que você percebe, né? Porque é energia, né? É um contato energético, que é muito interessante. Acho que um dos aspectos é de confiabilidade, muito Confiabilidade. forte, né? Muito forte, de confiabilidade. O que é um bom exemplo, né, para mim, né, nessa relação, de me esforçar em ser um indivíduo cada vez mais confiável, uma vez que você tem pessoas que da dimensão paralela que confiam, né? Claro, dentro, sabe, das possibilidades de cada um de nós, né? Sabe que nós temos ainda muito material a ser exercitado, né? Temos muito o que fazer, não é verdade? Nós temos Sim. muito o que fazer. Falando por mim, tenho muito o que fazer. Em matéria do exercício das nossas potencialidades, etc. Então, o importante é tentar não decepcionar muito. Não decepciona muito. Porque Só um pouco tá bom, né? Um pouco já é decepcionar a gente avanço. sempre vai, não é verdade? Quem é que nos decepciona? São os amigos. Como nós decepcionamos eles, não é verdade? Exatamente. Porque se você não tem relação, não tem decepção, né? Exatamente. As pessoas que mais nos decepcionam na vida são as pessoas mais próximas a nós. Tem. Como a gente também decepciona elas, né? Exatamente. Natural, Exatamente. natural. Por isso que Então, Espiritismo é Jesus, né? É importante, eu vejo como muito importante. O Espiritismo nunca vai nos decepcionar, é verdade. mas nós espíritas Podemos poderemos decepcionar o decepcionar, espiritismo. porque nós somos seres humanos ainda nesse trabalho evolutivo, e aí o foco tem que ser Jesus, né? O foco tem que ser Jesus, porque aí nós não nos decepcionamos de maneira alguma. Agora, quando a gente quer focar em pessoas,
a decepção pode acontecer. Como nós, por nossa vez, nós podemos decepcionar. Exatamente. Porque é uma atividade, assim, de extrema importância, né? E você vê até o cuidado com que eles têm, o preparo, né? Te treinando, tem todo um investimento aí, né? E um cuidado especial da espiritualidade e uma dedicação sua e disciplina sua por conta da importância do trabalho que está sendo desenvolvido ali, né? Você vê, a gente estava falando, você falou no começo um pouco antes, né? Da importância dessa mensagem para os jovens, né? Que boa parte desses livros vem para os jovens com uma mensagem jovem e é super importante porque a gente vê aí a tendência de jovens, né, hoje, por dados estatísticos no mundo inteiro, mas em especial aqui falando do Ocidente, né, com o cristianismo, as pessoas se afastando cada vez mais, e a maioria jovens, né? E então você vindo trazendo esse trabalho, né? Eu acho de extrema importância, né? E, e você tem tido visto o resultado desse trabalho já? Ou porque assim, a gente sabe que muitas vezes a gente é convidado a plantar a sementinha, mas nem sempre a gente consegue ver o resultado. No caso da psicografia, eu acho que talvez seja mais rápido, porque você já produz ali o livro, você já vê, mas você tem visto o resultado desse trabalho? Assim, você tem tido essa oportunidade de ver isso em ação, né? Através do volume de vendas para as editoras para as quais eu dou os livros, né? Eu não tenho nenhum benefício com essas obras. Na realidade, elas são doadas e eu fico sabendo, as editoras mandam às vezes uns 10, 15 livros, né? Mas eu não tenho nenhum interesse financeiro. E esses livros eu acabo doando para determinadas casas espíritas, para onde eu vou, e elas vendem, o recurso fica lá, mas é uma quantidade mínima, né? Muito pequena. Sim. Às vezes é 10 livros, 15 no máximo. O ponto todo é, eu vejo os resultados por aquilo que eles informam de vendas dos livros, que são números, claro, né, expressivos, mas não tão expressivos como obras de esses autores mais, ou médiuns mais consagrados, né? Mas são números interessantes, né? Às vezes 25 mil um livro, outro às vezes 30 mil, às vezes a reedição até, porque houve pedido de maior quantidade, etc. Isso é uma grande satisfação, né? Sabendo que está chegando aí na mão das pessoas. Agora, eu também nunca fiquei muito preocupado. Aliás, muito não, nunca fiquei preocupado com isso. Eu acho que eu me lembro de um dos ensinamentos de Emmanuel, entre tantos, né? Que ele diz que se na nossa existência nós salvarmos uma pessoa, e quando ele coloca salvar uma pessoa, significa a questão de conscientização da criatura. Sim. Nós já ganhamos a reencarnação. Então veja, se um livro, e eu tive um episódio, agora me lembrei. Se você se der tempo, inclusive, para contar, Claro, não é vamos lá, muito. vamos lá. Eu estava numa feira de livros, e a editora me convidou para que eu fosse lá autografar os livros, né? Claro, o autor espiritual não poderia lá se materializar, senão ia ser uma correria miserável dentro da feira. Aí vai lá o Correria para fora psicógrafo. da feira. Exatamente. Vai o psicógrafo, né? Sabendo que ele não é o autor. E foi muito interessante porque uma senhora chegou e eu estava autografando. Isso é um livro já lançado há muito tempo, foi até peça de teatro no Brasil.
que foi desenvolvida no Brasil, e aqui nos Estados Unidos o pessoal do Piscenology também apresentou essa peça do livro, cujo título é O Traficante, que é um jovem envolvido no tráfico de drogas. E é interessante que eu estava autografando nessa feira e uma senhora se aproximou e disse assim: Ah, eu gostaria que você autografasse esse livro para mim, etc. Aliás, esse livro eu levei para o meu filho que está na penitenciária, exatamente por problema relacionado ao assunto em que ele Nossa, trata. E é interessante que eu levei para o meu filho e comprei mais um, e na rua, filho de um vizinho dependente químico, eu levei esse livro para ele e fiquei muito surpresa porque ele disse que depois que leu, ele buscou a internação numa clínica de reabilitação. Valeu a que pena, coisa não valeu? linda, né? Que coisa Não, boa. não valeu a pena. Nossa, É aquilo que Emmanuel diz, né? Não importa se vendeu 30 mil, se vendeu 1.000, se vendeu um. Aquele um fez a diferença na vida de alguém. E isso é importante. Eu acho que o maior recado que a gente tem do Cristo ele não saiu curando as pessoas por lote, né? Não fazia loteamento de cura, né? Ele não ia fazendo um loteamento das coisas, né? Ele trabalhou um a um. Eu acho que o grande exemplo para nós é nós fazemos a diferença para uma pessoa na nossa existência, a começar de nós mesmos, né? E se nós pudermos estender, que nós sejamos o elemento de diferença para alguém, né? Através do exemplo dentro de determinada estrutura, do exemplo positivo. Acho que se a gente fizer a diferença para nós e de nós para com o outro, o Emmanuel tem razão, a gente ganhou a encarnação. com certeza, com certeza. Esse é o grande desafio e assim, a gente sabe que muitas vezes a gente inicia uma atividade é nessa área espiritual, assim como Jesus. Se você parar para ver, Jesus iniciou o seu evangelho, né? O seu ministério. E eu me pergunto se ele realmente sabia a quantidade de pessoas que, no final das contas, que iriam ser impactadas pela sua passagem em tese modesta, né? Vindo há 2000 anos atrás, numa região isolada, veio cumprir uma missão, mandar uma mensagem, e ele veio e fez tudo aquilo, né? E você vê o quanto aquela coisinha pequenininha se reverberou, né? Com o passar do tempo. Você pega Paulo, escreveu carta lá para os romanos, né? Ele pensou que estivesse escrevendo para a comunidade de Roma. Mas hoje, quantas pessoas leram a carta de Paulo aos romanos, né? E assim por diante. Então, às vezes a gente faz um trabalho, às vezes uma palestra, alguma coisa, uma conversa, né? Um livro. Livro, acho que essa forma que a espiritualidade achou de trazer essa mensagem para a gente, de trazer esse conhecimento fenomenal e imortal, né? É uma forma de você gravar ali uma mensagem, uma coisa boa, porque por mais que encarne uma pessoa, pelo menos a minha vista, né? Na minha visão, né? Encarna uma pessoa muito boa, extremamente boa, ela vai viver o quê? Ativa 125 anos, que foi que acho que eu ouvi na sua palestra, a última Mais ou menos. palestra. Você falando que o corpo está projetado para poder viver 125 mil Mais anos, ou menos. biologicamente 125. falando, né?
ainda funcional, né? Então, se pegar, então, uma pessoa muito boa vai trazer uma mensagem por 125 mil anos, por 125 anos, mas um livro dura quanto tempo, né? Então, eu acho isso muito, muito, muito importante, esse tipo Acho de que trabalho. eu vejo até como algo mais simples. O movimento bom, o bem que é feito, por mais simples que ele possa parecer, nós não sabemos o seu alcance, não é verdade? É, Nós não temos ideia do seu alcance, que é, veja, a conexão do bem, do bom movimento, é uma conexão divina, né? Porque Deus é amor, Deus é o amor em movimento, é o bem em movimento. Então, o bem que é feito, seja ele, porque às vezes as pessoas acham que, mas é uma coisa muito simples. Eu já ouvi assim, eu vou lá no centro espírita e dou e trabalho lá na sustentação, ou então eu vou fazer, seja centro espírita, seja uma instituição onde o indivíduo seja voluntário, não precisa ser naturalmente voltado a uma sustentação religiosa, né? sim. Eu vou lá fazer a limpeza no ambiente. O bem é o bem, né? Bem, é o bem. O bem é o bem. E o bom movimento, nós nunca sabemos até o alcance que ele tem, né? Porque ele tem conexão de natureza divina. Diz, mas veja, fazer limpeza no ambiente, ele tem uma conexão de natureza divina. A atitude, aquilo que está sendo feito, e está sendo feito no interesse, mesmo profissionalmente, né, quando há uma relação de natureza comercial, se está sendo feito com amor aquilo que se faz, aquilo é um bem, mesmo que haja, claro, uma relação onde você precisa pagar as contas no final do mês, né? As pessoas precisam pagar as contas, mas é a diferença de como está sendo feito. Isso é significativo, porque a gente não precisa, né, ter assim construções gigantescas para que o nosso exercício no bem seja feito. Quando a gente tiver essa capacidade de espíritos evoluídos e puder abarcar parte da sociedade, como nós temos aí inúmeros exemplos, não é? Um Papa Francisco, um Chico Xavier, um Divaldo, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, que são criaturas, né? Espíritos que fazem, citei Masaharu Taniguchi, né? Fazem diferenças na sociedade ou parte da sociedade. Tudo bem, quando a gente tiver essa capacidade, a gente faz isso. Mas dentro da nossa proposta, né, aquilo que nós estamos fazendo, que por vezes pode parecer simples, é dentro do nosso movimento positivo, do nosso movimento de amor, que a gente não sabe até onde ele pode parar, que ele pode atingir, né? Nós não temos ideia. É tão interessante, vou usar um exemplo que é de Masaharu Taniguchi. Numa das suas obras, ele chegou a falar, inclusive, da vestimenta. Ele disse, você não precisa andar, né, na última moda, etc., ter artigos assim que, de repente, são muito caros, porque, não é? Você não tem possibilidade. Mas se você andar com uma roupa limpa e passada, com o cuidado devido, você estará produzindo bem. Mas como? Porque alguém que te observe vai fazer o seguinte comentário: a pessoa está sempre asseada, percebeu? Uhum. É bom para quem está observando e é bom para quem está sendo observado. Olha o bem acontecendo. Não é verdade? É É bom verdade. para quem está sendo observado, porque as energias a serem enviadas, e é isso que ele diz, a serem enviadas são energias positivas, e
é bom para quem está observando, porque está exercitando em si mesmo energias positivas, mandando para o outro. Está fazendo bem. E aquele que está sendo observado é o elemento que está promovendo o exercício do bem. Você vê como é coisa simples? A coisa é muito simples, é que às vezes a gente complica fazer o bem, né? A gente já imagina esses personagens que, né, que você citou, imagina, eu vou fazer o bem. Não, o bem é só pro Humberto Fabre, que é espírito puro, né? Já tá ali, ó, no primeiro nível ali, ó, tá tete a tete, já fala com Jesus ali, né? Já Eu vou te tem. dizer uma coisa, tem uma lição muito boa, né, de Chico em relação a isso, quando o pessoal disse, Chico, você é ótimo. Isso foi quando ele estava recebendo uma das cidadanias lá, ele disse, Aham. eu não passo de um verme que está rastejando pelo planeta. Aí o Emmanuel apareceu e disse assim, Chico, não ofenda o verme. Não é verdade? Não ofenda o verme. É bem por aí, rapaz. É Pois é. bem por aí. Então, seu Mas Chico que é o mas assim, Chico. a gente complica essa história de bem. E tem até para contar rapidamente, tem uma história de Chico, que quem me conhece, especialmente quem me conhece do NEP, do nosso grupo de estudo, sabe que eu conto essa história sempre, que é. Você se lembra da história do tomate, do Chico Xavier, que né, ele foi na quitanda? Sabe essa história ou não? Não lembro dessa. Não, então, o caso é o seguinte, né? Chico Xavier, né, foi comprar tomate, foi no sacolão, no Brasil, lá, né? E aí ele estava ali na cidade, né? E ele é muito conhecido, Chico Xavier, né? E aí ele tá lá comprando tomate e o pessoal tá de longe observando, pasmo, né? Porque Chico tá pegando um tomate bom, põe na sacolinha, vai lá e pega um Sim, tomate ruim, põe na sacolinha e eu o lembro pessoal dessa história. olhando assim, né, e ficaram meio que sem, né, que sem entender. E aí alguém chegou no Chico e falou: Mas Chico, o que que tá acontecendo aí? Porque, né, o que você tá fazendo? Eu tô comprando tomate, meu filho. Não, eu sei, não, mas por que você tá pegando um tomate bom e um tomate ruim? E aí ele virou e falou: meu filho, é que se eu pegar só tomate bom, não vai sobrar para quem vier atrás de mim. Então, você vê o poder de É, fazer o bem, né? é. Que pode ser muito simples no nosso dia a dia, né? Eu acho que muitas vezes, a Você gente falou de compras, subestima isso, né? não custa. Lamentavelmente, muitas pessoas largam o carrinho do supermercado, mesmo tendo lá a vaga específica para se colocar os carrinhos, às vezes deixa largado do lado, principalmente no estacionamento, atrapalhando a manobra de um veículo que poderia estacionar ali, coisas do gênero. E às vezes até, inclusive, do lado do local onde você deixa os carrinhos ali. Não custa você pegar o carrinho, não é? Ou colocar na posição onde é o local para eles, ou se vai entrar no mercado, já usa aquele carrinho. Mas é isso aí. Porque para se chegar a uma condição de um Papa Francisco, de um Divaldo, de um Chico, a gente tem que exercitar, não é? Vai começando daí. Claro, como é que a gente defende tese se nós não aprendemos o básico do A, E, I, O, U, né? Começa daí. É por aí, é exercício, é ação, é atividade. Isso é Jesus, né? Jesus é ação, né? Jesus é ação. Não É. adianta querer se espelhar num exemplo de um espírito crístico na sua grandiosidade se a gente larga o carrinho do supermercado em qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Eu vi uma frase, eu não me lembro o autor. Ele diz assim: não adianta você querer ter todo o poder do mundo, etc., ser isso, aquilo, aquilo outro, e não cumprimentar o porteiro do teu prédio. Não é verdade? É, É simples, não é? É simples. Mas não mora em prédio, não importa, não é? Não adianta
Eu querer ser, né, ou ter, e de repente não tratar bem as pessoas que porventura possam, inclusive, ser profissionais que trabalhem para mim. Não é uma realidade? É uma realidade. São E a gente, coisas pequenas que a gente pode fazer que a gente subestima, não investe, a gente fica esperando. Às vezes eu tenho a sensação que a gente às vezes fica esperando uma encarnação que a gente vai fazer o bem por osmose. Assim, é, vai ser fácil, não vai ter esforço. Sabe? Não é, sabe que você vai fazer o bem, você não vai ter esforço, você não vai ter que realmente se doar, querer fazer, você vai fazer mesmo sem querer. E às vezes não é, a gente tem que começar nesses pequenos atos, né? Eu tava lendo, acho que foi hoje ou foi ontem, eu tava lendo uma história, um artigo no site Psychology Today, né? uhum. E o título era que estamos vivendo numa sociedade cada vez mais egoísta, ou algo assim nessa linha. E aí ele conta uma história, né? No começo do seu artigo, falando de um velho, né? Que, que vai no campo para poder plantar uma árvore, né? Uma árvore frutífera, né? E aí tem um jovem passando do lado e fala: Nossa, o que você está fazendo? Eu falo, não, eu estou plantando uma árvore aqui que vai dar frutos. E aí o jovem olhou para ele e falou: Tá, mas você não vai poder comer a fruta. A hora que isso aqui der a fruta, você, você já desencarnou. Por que você está plantando essa planta aí? Né? E tá perdendo o seu tempo. Ele falou: Ah, meu filho, mas eu já comi tanta fruta nessa vida porque tantos outros plantaram que agora é minha vez de pensar naqueles que virão depois de mim. E eu quero que eles também continuem comendo fruta. Então, a gente sempre fica presos nessa coisa, né, de que fazer o bem a gente vai ter que fazer, ou então uma doação extrema, né? E na verdade não é, né? Fazer um bem é uma intenção, uma decisão que eu acho que de cada dia que a gente precisa ter nessas pequenas atitudes no mercado, no sacolão, né? Plantando uma árvore, essas pequenas coisas. E meu amigo, para a gente poder, até para a gente poder encerrar, porque se deixa aqui, a gente vai falando e vai entrando no assunto, e você sabe como é que é, né? É, é, mas eu queria te fazer uma pergunta muito difícil. Eu sei que a pergunta é difícil, mas eu vou pedir a sua colaboração, a sua compreensão para poder responder né, no máximo que você conseguir, né? Mas dentro das suas 75 obras quase, né? Que você escreveu agora, se você fosse resumir a mensagem que os espíritos têm para você, para as pessoas que leem as suas obras, as pessoas que estão nos escutando nesse momento, se você fosse resumir essa mensagem para passar para todo mundo, claro, a gente incentiva todos ainda a adquirirem a cópia, porque é bom, você tem né, várias opções, são várias histórias muito diferenciadas, mas se a gente fosse resumir aí, para poder passar para as pessoas, ter aí um resumo dessa mensagem que os espíritos estão tentando trazer para todos nós, que, né, qual que seria esse resumo? Vamos lá, são um total de 84 para 85, né? E, na realidade, não são minhas obras, né? São obras através da minha psicografia. Isso. Ah, mas, sem dúvida, a mensagem central é: o importante é amar. Amar sempre. Apesar das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas, o importante sempre será o exercício do amor. Com todas essas limitações que nós possamos ter, enfrentar, situações que não são do nosso gerenciamento, o importante é sempre nós procurarmos amar. Aliás,
essa é uma mensagem que vem na estrutura de vários trabalhos ou de vários espíritos, né? Eu me lembro sempre de Emmanuel, agora em relação a essa questão do amor. Ele disse assim: caso de dúvida, opte pelo amor. Então, a mensagem central desses trabalhos que nós realizamos pela nossa psicografia é de que a maior importância é o exercício do amor. Independe, né? Às vezes nós sabemos o quanto, por vezes, a vida nos traz exercícios difíceis, né, delicados, coisas que não estão no nosso gerenciamento. O importante é que a gente insista no amor. É a mensagem de ouro. É a mensagem, resume aí o trabalho que é feito em nome de Jesus. Não pode ter outra mensagem senão o maior mandamento que ele nos trouxe, né? Que é exatamente isso que eu entendi o que você falou, né? Agora, Humberto Fabbri, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Olha, eu espero que você volte aqui, porque eu tenho tanta dúvida que, assim, eu acho que eu não consegui tocar nem 5% de tudo aquilo que eu gostaria de te perguntar. Então, fica aí o convite para o seu retorno. Meus agradecimentos, dizer assim, muito obrigado pelas suas palestras, que, como você vê, eu presto atenção, viu? Eu Eu presto percebi. atenção. Você está ali falando, eu estou prestando atenção. Obrigado pelas suas obras, pelo seu trabalho. Eu quero agradecer muito também a sua presença aqui, a sua doação, a sua caridade de estar aqui falando comigo hoje, tá? E desejar que você volte logo, tá? Porque eu gostaria de tocar nos outros 95% de perguntas e dúvidas que eu ainda tenho. Não, Elia, a gratidão é toda minha, né? Você sabe. A gratidão pela sua amizade, a gratidão pelas oportunidades que você nos tem dado em relação ao trabalho no SEAC e, obviamente, também pela oportunidade aqui de estarmos juntos e levarmos, né, um pouquinho daquilo que a gente vem estudando, dividir com os nossos amigos e amigas. Gratidão sempre. Até mais, muito obrigado. Até a próxima.